Olá a todos, estamos novamente aqui com o nosso formato já conhecido, Café com Educação, onde nós falamos sobre assuntos relevantes como educação na pausa para um café. E hoje nós vamos falar um pouco sobre metodologias ativas. Muito se tem falado sobre esse tema, nós mesmos fizemos uma pesquisa recentemente, foi o tema que mais apareceu na pesquisa e nós resolvemos gravar esse Café com Educação falando sobre metodologias ativas. Mas não vamos fazer isso de forma trivial, né, Vanessa? Vamos tentar trazer aqui, respeitando a inteligência da nossa audiência, vamos falar de metodologias ativas sobre questões que as pessoas não abordam. E aí, dentro desse contexto, Vanessa, eu queria começar fazendo aqui algumas questões, assim, trazendo questões que de fato sejam importantes para a nossa reflexão. Não apenas dicas, não apenas informações de como fazer, mas, sobretudo, reflexões, pararmos para pensar um pouco além daquilo que normalmente se diz ou do como fazer. Vamos sair um pouquinho daquela questão da prática pela prática, mas a prática do porquê da prática. Então, nesse contexto, o que a gente gostaria de abordar, né? A educação brasileira hoje, né? O contexto educacional brasileiro, ele é marcado pela diversidade. De um lado, a gente tem a educação sendo entregue aí através de quadro negro, né? De aulas expositivas, distribuição de textos, de xerox, ditados em sala de aula, e de outro lado, né, na outra ponta, você tem a educação sendo feita com recursos tecnológicos de ponta. As instituições disponibilizam desses recursos, algumas, né, evidentemente as que têm recursos, elas fazem isso. E muito se tem falado sobre o uso das metodologias ativas na educação associado ao uso dessas tecnologias. Mas pouco se tem falado sobre a utilidade, né, do uso dessas metodologias dentro dessa diversidade de contextos que eu acabei de dizer e, sobretudo, sobre os seus resultados efetivos. A pergunta é a seguinte: as metodologias ativas, elas realmente funcionam ou elas são apenas modismos hoje? E existe algum tipo de preparo prévio no ecossistema educacional para que essa adoção das metodologias ativas seja eficaz em sala de aula? Bom, olá a todos. É um tema que, na verdade, vai gerar em muitos cafés, né? A gente vai tomar muito café para falar de metodologia ativa. E acredito ainda que existe um passo um pouco antes, né? Hoje em dia se pergunta muito como implantar, quais as metodologias, quais são as melhores, o que funciona, o que é mais prático, o que se adequa ao mundo presencial ou ao mundo virtual. Né? Você vê muitos cursos, a gente observa muitas ofertas no mundo digital a respeito disso, mas com a provocação da sua pergunta, nos faz pensar e refletir um pouco o que é de fato a metodologia. E antes de ser ativa, ou antes de eu pensar em proporcionar uma aprendizagem ativa, eu preciso refletir qual é o meu ponto de partida para isso. Né? Como que eu vou fazer uso de algo se eu não sei nem o que é? Infelizmente, na educação, a gente desgasta o tema sem antes mesmo de conhecê-lo. Muitas vezes a gente abandona um projeto ou uma ideia antes mesmo de conhecê-la, de tentar entendê-la e depois colocar em prática. Perfeito. Né? A gente tem um hábito ruim que é ir praticando sem mesmo entender. Sem refletir sobre o conceito. Isso, sem refletir sobre o conceito. E aí a gente observa muito hoje, na educação como um todo, seja ela qual segmento for, né? Eu estou falando aí de educação básica, eu estou falando de primeiro segmento, segundo segmento, eu estou falando de educação superior, ensino técnico. Eu falo muito de aplicar essas metodologias, né? Aplicar metodologias ativas, aplicar metodologias que levam à aprendizagem ativa. E aí eu preciso entender que eu preciso ter um ponto de partida que é a mudança. Né? E a mudança, ela não é só ensinar o professor como aplicar uma metodologia ativa ou provocar uma aprendizagem ativa. A mudança, ela começa com todo o ecossistema da educação. Então, eu preciso pensar que currículo é esse que eu estou trabalhando na minha escola, quais são os meios que eu tenho para colocar em prática essa metodologia que leva a essa aprendizagem ativa, quais são os recursos que eu disponho ou o que eu tenho em mãos.
Então, na verdade, eu preciso mudar, né, todo um ecossistema e não simplesmente dizer que agora a minha instituição, ou o meu curso, ou a minha sala de aula faz uso de metodologia que leva a uma aprendizagem ativa. Perfeito. Então, se eu tivesse que dizer aqui, o primeiro ponto de partida é o da mudança desse ecossistema. Né? Eu refletir esse conhecimento, né? Quem é esse meu aluno, qual é o conteúdo que eu vou trabalhar, e não simplesmente só assim, depositar no professor a responsabilidade do uso dessa metodologia. Né? Não basta somente o professor usar e entender o que é metodologia ativa. Vamos imaginar aqui uma cena onde eu tenho 40 minutos de aula, com uma ementa que eu tenho mais de 5, 6 unidades para trabalhar dentro de um semestre, onde eu tenho que lidar com Copa do Mundo, feriado, trânsito, um monte de questões, né, que em meus 40 minutos de aula muitas vezes se transformam em 30. Né? Então observa que a gente tem que mudar muito mais, né, toda a dinâmica do que simplesmente aplicar uma metodologia. Então, eu acredito que a gente, para não se tornar uma moda, de novo, a gente desiste da ideia antes mesmo de conhecê-la, antes mesmo de entender, né, quais são os conceitos mínimos que eu preciso compreender. Né? Será que, enquanto professor, eu sei de fato o que é? Depois de eu entender o que é, como? E depois de eu entender o como, que resultados, né, que eu vou adquirir com a aplicação dessa metodologia. Isso é uma pergunta. Então, assim, funciona se não for tratado como moda. Isso. Funciona se tiver uma observação prévia de que algumas mudanças precisam ser feitas para que aquilo possa ser adotado e possa funcionar efetivamente. Então, dentro do que você falou, o professor precisa mudar? Eu acredito que o professor, ele precisa entender qual é o papel dele, mas ele, professor, entender. E não o que a instituição quer que ele entenda, que os pais querem que ele entenda, que os alunos querem que ele entenda, mas qual é o papel dele? Né? Se a gente pensar nas profissões como um todo, um engenheiro, né? Qual é o papel dele? Um advogado, um médico, um pedreiro, qual é o papel? É uma pergunta que o professor tem que fazer para ele mesmo. Quando eu me dedico à docência, eu me predisponho a dar aula, a compartilhar um conhecimento, eu preciso primeiro entender qual é de fato o meu papel, qual é a posição que eu quero, professor, tomar. A gente discute muito, né, a aprendizagem centrada no aluno, e tem que ser realmente, né? Eu levo um médico, quando ele faz uma operação, ele faz centrado no paciente, ele não opera para ele, ele opera para poder deixar aquele paciente numa situação mais saudável, ou de cura, ou de melhor vida, né? Melhor qualidade. Melhor qualidade de vida. E o professor, então, é centrado no aluno, mas a peça, não vou dizer a principal ou a fundamental, porque eu vou causar aí um comichão nas pessoas que estão nos assistindo. Mas eu diria assim que é uma peça primordial, essencial, porque o professor, seja ele através do ensino virtual, do ensino presencial, é ele que vai estar ali conduzindo, é ele que vai estar estimulando, é ele que vai estar entendendo, é ele que vai estar proporcionando. Então, assim, o professor, ele tem que entender. Podemos dizer que ele vai estar liderando. Isso. Esse é um tema para um outro café. Ele vai liderar, ele precisa, e para isso ele tem que conhecer. Para isso ele tem que entender de fato, ele tem que compreender. Então, a metodologia ativa, seu uso, a sua aplicação, não pode ser porque agora a instituição resolveu apostar nisso ou a moda é falar disso. Ele tem que, de fato, entender que aquilo ali vai proporcionar ao aluno dele uma aprendizagem e que, no final, ele seja capaz de medir esse resultado. Muito bem. Então, eu acho que o conhecimento do seu verdadeiro papel, a contribuição que ele tem na hora de uma aplicação de uma metodologia, quando o professor começa a ter consciência disso, ele começa a entender o quanto ele é fundamental para esse processo. Perfeito. Então, a gente pode concluir dizendo que realmente funciona, né? Funciona desde que você entenda que existem alguns passos antes a serem dados, você tem que preparar o terreno para que isso aconteça, caso contrário, o uso pelo uso vai ser simplesmente a moda e, como você falou, e falou muito bem, vai desgastar o processo muito antes de você conhecê-lo. A persistência na educação é algo que a gente usa só no nível 1.
É preciso persistir, né? Imagina quantas ideias, quantas tecnologias hoje utilizadas, quantas testagens, pré-testagens, acertos e erros. E às vezes na educação a gente só quer ter uma tentativa. É fato, você falou muito bem, ideia morre ideia. Ela não vira uma execução, um acompanhamento, uma avaliação daquilo. Muito bem, eu acho que isso gera uma segunda pergunta para a gente, Vanessa. E aí a gente, depois de falar um pouco dessa mudança de ecossistema, né, que foi o que você basicamente falou, é possível fazer metodologias ativas sem recursos tecnológicos de ponta? Veja, hoje a gente associa a esses recursos tecnológicos de ponta, né? É possível fazer, ou mesmo, é possível fazer com o mínimo de recursos ou com os recursos de que você dispõe? Essa é uma pergunta, mas eu gostaria que você não respondesse agora. Essa pergunta nós vamos deixar para a segunda parte do Café com Educação, falando sobre metodologias ativas. E a gente gostaria que você curtisse, que você compartilhasse e que você visitasse o nosso site lá na área de vídeos, onde a gente tem esse e outros conteúdos relevantes sobre educação para você. Fica com a gente aí e continue, por favor, a prestigiar o nosso Café com Educação. Obrigado, Vanessa. E até a próxima, Até a pessoal. próxima.